Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rian Meu nome é Bianca Estrela. e nós vamos apresentar o nosso trabalho para o Congresso de Acessibilidade e Inclusão na Educação. O título do nosso trabalho é O uso do Scratch como ferramenta metodológica para o ensino do corpo humano para crianças com TEA. Os autores são Rian Christian Souza Campos, eu, Bianca Estrela Montemor Abdala França Camargo, Ricardo Henrique dos Reis Nascimento, Alexandro Ferreira da Silva, nosso co-orientador, e a professora Ana Paula Calab de Lima Ferreira, a nossa orientadora. Bom, por que e para quem? O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta o sistema nervoso central e também afeta como a pessoa se comporta, como a pessoa aprende e como ela vive, não só na sociedade, mas como ela participa socialmente, as suas atividades e a maneira como ela adentra as instituições educacionais. E a gente está usando a comunicação aumentativa alternativa para autistas não verbais, tentando, de alguma maneira, tornar mais acessível o ensino para as pessoas autistas, com enfoque no uso da comunicação aumentativa alternativa como maneira de inseri-las, né, e delas estarem aprendendo dentro das instituições. E essa é a importância do conteúdo adaptado, porque sempre, né, principalmente no Brasil, foi difícil a adaptação e inclusão, de fato, né, desse público nas instituições educacionais, pois o nosso país tem uma defasagem muito grande de conteúdos, de formas dinâmicas de estar ensinando e inserindo essas pessoas dentro, né, das escolas. Então, a importância do conteúdo adaptado, que só assim essas pessoas, essas crianças, esses jovens terão oportunidade de ter conteúdos acessíveis, adequados e respeitando as suas individualidades como ser humano de maneira que elas possam estar aprendendo e tendo autonomia. Então, o uso da comunicação aumentativa alternativa é nesse sentido e também de uma maneira que traga a equidade dentro da educação. Na metodologia, nós utilizamos o programa gráfico através da plataforma Scratch. E através dessa plataforma, nós também criamos e inserimos atores, cenários, animamos todo o projeto através da programação, inserimos falas, áudios e realizamos as adaptações para os alunos com TEA. Bom, nesse projeto a gente fez a explicação do conteúdo, a gente colocou imagem, escrita e fonética como maneira essencial no aprendizado, né, dessas crianças atípicas, pois essas crianças precisam ter o visual, precisam ter o auditivo e precisam ter a parte escrita, porque através do CAA a gente desenvolve, né, a escrita principalmente, de tanto a criança ver, ela vai acabar, né, se deparando, né, e a fonética, porque muitas vezes as crianças repetem o que elas escutam, então isso também é uma forma de desenvolver a fala e também, logicamente, a imagem, como maneira da criança saber identificar a parte do corpo humano dela, a parte do corpo humano de outras pessoas, olhar e já identificar. O círculo piscante vem no sentido da criança não se perder, saber onde ela está indo e também, como são crianças, quando tem algo piscando, as crianças já ficam curiosas, isso chama a atenção. Então, ter esse círculo piscante ajuda também a chamar a atenção da criança e depois ela identificar o que esse círculo serve. E o botão de próximo anterior é para ela voltar no exercício, né, quando precisar, e também prosseguir, né, em outro exercício, em outro projeto. Bom,
As adaptações que a gente fez nesse projeto também foi colocar a pergunta dentro da caixa. A pergunta, assim, não tá voando. É algo padronizado visualmente. E a pergunta com escrita e fonética, porque é uma questão essencial, né, como eu disse anteriormente. E a resposta com imagem e fonética também, por conta, né, dessa necessidade que eu havia comentado antes, assim como o círculo piscante. Bom, na interface do Scratch, a gente tem diversos campos. Na esquerda, a gente pode observar os campos com os comandos. É desse campo que nós retiramos todos os comandos para os personagens, cenários, etc. No canto esquerdo, né, na parte superior, a gente tem a aba de fantasias e sons. As fantasias se relacionam com os personagens e os sons também se relacionam com os personagens, né, os atores. Então a gente pode tanto trocar as fantasias desses atores, tanto fazer com que eles emitam sons. No bloco central fica ali o posicionamento dos blocos, né, onde a gente constrói toda a programação. No canto direito, aquele quadrado com o cenário pronto é onde a gente vê como o cenário está ficando, enfim, é ali que acontece a ordenação que a gente já direcionou ao ator. Então, por exemplo, você cria um código e ali você pode observar como o projeto está ficando, como o cenário e os atores estão atuando. Na parte de baixo a gente tem ali o conjunto dos atores e a gente tem os nomes e diversas outras funções relacionadas aos atores, como a posição dele, o tamanho e etc. Dos resultados. Ainda nos resultados, a gente tem o código agora do círculo piscante, então a gente recortou uma parte desses códigos para exemplificar. No Scratch, os códigos são montados em blocos, um embaixo do outro, depende da ordem dos comandos. Então, quando o cenário mudar para exercício 1, né, ele assume uma posição 295 para x e menos 22 para y. Ele aparece através do comando mostre. Espera um segundo, esse comando serve para que os círculos piscantes pisquem ao mesmo tempo, né, quando a gente tem mais de um no cenário. E aí, ele vai repetir até que se mude para o próximo cenário, através desse comando, repita até que cenário igual a 11. E aí, ele espera 5 segundos e aparece. Espera meio segundo, na verdade, e esconde. E assim, essa parte faz com que o círculo pisque, porque ele mostra e esconde dentro de um determinado intervalo. O código do botão anterior o botão anterior serve para que o aluno possa voltar tanto nos exercícios quanto nas explicações. Então, quando o cenário é diferente de 16 e quando o botão anterior é clicado, o cenário 16 é o cenário final. O botão anterior não aparece no cenário final, por isso nós colocamos que quando o cenário for diferente de 16, ou seja, quando não estiver no fim do jogo, assim que o ator for clicado, ele vai parar todos os sons, todos os efeitos sonoros e ele vai mudar para o cenário anterior, diminuindo também uma unidade na variável cenário. O código do botão próximo, ele é um pouco mais complexo. Na imagem A, a gente tem um código, o código dos cenários
menores que 9 e dos cenários a partir de 9, né? Alguns deles. Quando o cenário for menor que 9, nesse caso, a gente está na parte dos exercícios explicativos. Então, toda vez que o botão é clicado, ele para todos os sons, remove todos os efeitos sonoros, ele adiciona a variável cenário, espera 0,1 segundos e muda para o próximo cenário. Quando o cenário for igual a 9, nessa codificação, a gente faz uma mudança de cenário automática. Então, o botão é clicado 2 slides antes e, enfim, existem algumas divisórias dentro do jogo para que o aluno se localize, quando é exercício, quando é explicação. Então, esses slides de transição a gente pulou através dessa codificação. A partir do cenário 10, a gente tem a variável clique correto atuando no código. No cenário 10, a variável clique correto precisa ser maior que 1, porque quando o aluno clicar na resposta correta, a variável terá uma unidade somada a ela. Então, no cenário 10, se o aluno clicar sobre a resposta correta, a variável vai ser igual a 1, automaticamente maior que 0. Quando o aluno clicar no botão próximo, vai cumprir todas essas funções, cenário igual a 10 e clique correto maior que 0. E, assim, o aluno pode prosseguir para o próximo exercício. Caso, ao clicar no botão, essas condições não sejam seguidas, o aluno não pode, ele não consegue passar para o próximo exercício. Essa é a codificação para definição da resposta. Então, essa codificação a gente tem em todos os atores. Nesse caso, é o ator, é a resposta correta do cenário 10. Ou seja, quando esse ator for clicado, se o cenário é igual a 10, ele vai adicionar uma variável clique correto para poder liberar o botão próximo e tocar o som parabéns. Caso o cenário seja diferente de 10, ele não vai ser a resposta correta, então ele toca o som tente novamente. Bom, a importância da fonética escrita e imagem para as crianças que usam o CA é a questão mesmo de desenvolvimento da escrita, da audição, da imagem através da repetição. E todas essas adaptações que eu falei anteriormente sobre o círculo vermelho, os botões próximo anterior, são métodos para guiar a criança e auxiliar ela visualmente. E todas essas adaptações contribuem, né, para o ensino e aprendizado dessas crianças que utilizam o CAA. Bom, aqui estão as referências utilizadas no trabalho. A gente agradece ao SEX JCR, né, ao projeto WASH da CNPq e ao professor e mestre Sérgio Eduardo Bernardo pela tradução do Abstract. Aqui estão os contatos dos autores, tanto meu quanto da Bianca quanto do Ricardo, e dos nossos coordenadores. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau.